queridos, Romanos capítulo 1, 28 a 32. Mas o nosso foco é o verso 32 nessa noite. E por haverem desprezado o conhecimento de Deus, o próprio Deus os entregou a uma disposição mental reprovável para praticarem coisas inconvenientes, cheios de toda injustiça, malícia, avareza e maldade, possuídos de inveja, homicídio, contenda, dolo e malignidade, sendo difamadores, caluniadores, aborrecidos de Deus, insolentes, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobedientes aos pais, insensatos, pérfidos, sem afeição natural e sem misericórdia. Ora, conhecendo eles a sentença de Deus, de que são passíveis de morte os que tais coisas praticam, não somente as fazem, mas também aprovam os que assim procedem. O pagão, a pessoa que não tem a Bíblia como nós temos, ele tem um conhecimento intuitivo de que tem alguma coisa, há uma punição futura que está esperando quem pratica o mal. Você vai encontrar essa intuição, essa sensação de que tem alguma coisa errada e que um dia vai ter castigo. Você vai encontrar isso em todos os povos, nas tribos, nas nações. Não existe nenhum povo, por mais primitivo que seja, nenhuma cultura, por mais atrasada, distante, isolada, não alcançada que seja, onde não tenha essa sensação de culpa. Onde as pessoas, membros dessa cultura, elas imaginam, elas vivem debaixo da expectativa de que um dia virá um castigo pelas coisas erradas que elas fazem. É por isso que em todas essas culturas, povos, tribos e nações, tem religião. A palavra religião significa religação, vem do latim religare. Religião é o processo, o ato, é o ritual pelo qual o homem tenta se reconciliar, se religar a Deus. Exatamente porque ele tem essa consciência de que não está bem com Deus, tem alguma coisa errada. Por isso eles oferecem sacrifícios aos seus deuses que eles inventam, eles se machucam, se autolaceram, se mortificam, tentam fazer determinadas coisas para apaziguar os deuses ou de alguma forma pagar a culpa que eles sentem que eles têm e que um dia haverá de trazer o castigo divino sobre eles. Há um exemplo aqui interessante na Bíblia dessa sensação de culpa. Está no livro de Atos. Aqui no livro de Atos, capítulo 28, nós encontramos o relato do apóstolo Paulo, do naufrágio do navio em que o apóstolo Paulo estava a caminho de Roma. E o navio passou por uma grande tempestade, afundou, mas eles conseguiram escapar e chegaram numa ilha chamada Malta. Essa era uma ilha, diz aí o capítulo 28, que era habitada por bárbaros. Veja o que diz o verso 2. Os bárbaros nos trataram com singular humanidade. Então, era uma ilha habitada por um povo primitivo, que não tinha contato com o evangelho, não tinha contato com os judeus, nunca ouviu falar de Deus, não tinha nenhuma noção dos 10 mandamentos como nós os conhecemos hoje. Mas veja o que aconteceu. Eles receberam o apóstolo Paulo e os demais tripulantes do navio e de noite, por causa do frio, fizeram uma fogueira, ao ar livre, para todo mundo se aquecer. Aí Paulo resolveu ajudar e Paulo foi pegar uma lenha lá. Quando Paulo foi no mato pegar a lenha, o que aconteceu? Uma cobra, uma víbora, pegou na mão de Paulo, mordeu Paulo na mão. Olha a reação dos bárbaros aqui no verso 4. Quando os bárbaros viram a víbora pendendo da mão de Paulo, disseram uns aos outros: certamente esse homem é assassino, porque, salvo do mar, a justiça não o deixa viver. Eles eram pagãos, mas eles tinham essa consciência. Na hora que eles viram a cobra pegando, eles disseram a justiça, que eles não sabem o nome, que eles não conheciam Deus, mas eles tinham consciência de que há uma justiça. A justiça está atrás desse homem. Primeiro mandou a tempestade, ele não morreu. Agora mandou a cobra. Ele tem que ser um assassino, porque a justiça está atrás dele. Então, esses pagãos, eles tinham essa noção de que há uma lei, há um poder superior que julga o que é errado e que executa a sentença. Então, essa consciência, ela está em todo lugar. E é esse ponto que serve de contato para pregar o evangelho. Ou seja, para você anunciar um evangelho para um não descrente, você não precisa de argumentos elaborados sobre ciência, evolução, refutação do ateísmo e tudo mais, porque você já tem um ponto de contato. Aquela pessoa com quem você está falando, ela sabe lá dentro que ela está errada. Quando eu era evangelista no interior de Pernambuco, numa cidade chamada Gamileira, eu ia de porta em porta anunciando o evangelho. E minha prática era muito simples. Eu chegava numa casa, batia, tinha bíblias para oferecer, folhetos e tudo, e eu perguntava se a pessoa não queria que eu entrasse e lesse a Bíblia com ela, para explicar a Bíblia que eu estava dando de presente para ela. Aí quando a pessoa
aceitava, eu entrava, servia um cafezinho, a gente começava a conversar, e eu começava a falar, eu começava exatamente por aqui, dizendo, olha, esse livro aqui, eu pegava algumas passagens e dizia, a importância dele é que ele nos fala a respeito do nosso verdadeiro estado. O senhor sabia que o senhor é um pecador e que por conta dos seus pecados o senhor está condenado? A pessoa dizia, não, eu sei que sou um pecador, mas eu não sou tão ruim assim. Meu vizinho aqui, o senhor precisa conhecer meu vizinho. Chega bebo em casa, é uma bagunça, não é? Então, não tem gente pior do que eu. Aí eu geralmente abria lá em Êxodo 20 os 10 mandamentos e dizia, vamos fazer uma coisa, vamos ler aqui os 10 mandamentos? E quando a gente estiver lendo, vamos ver se no final, quantos o senhor quebrou? E começava a ler, lendo conforme Jesus nos ensinou a ler, não é? Não adulterarás significa não somente ir para a cama com quem não é meu cônjuge, mas eu querer isso na minha cabeça. Começamos a ler. Chegava no 5º mandamento, 6º, já notava a queda do semblante. Alguma coisa lá dentro, na consciência dele, estava dizendo, isso aí é verdade, você sabe disso. Lá dentro na consciência, a vozinha dizia, esse rapaz está dizendo a verdade. E não foram poucos, né, que depois disso eles se abriam para dizer, mas então o que é que eu faço? E aí chegava o Evangelho. Então, o fundo do poço, que é isso, as pessoas pecam contra a consciência, elas pecam sabendo, elas encorajam outros e vão cada vez mais fundo no pecado, é exatamente a nossa oportunidade, é o ponto de contato, que nós podemos chegar para elas e dizer, sabe essa culpa, essa angústia, esse vazio, essa solidão que você não consegue preencher com nada, sabe de onde vem? É exatamente da lei de Deus gravada no coração e a consciência que você tem de que um dia esse Deus haverá de trazer você a julgamento por tudo que você faz. E eu queria dizer a você que há perdão nessa noite, ou nesse dia, nessa ocasião. Eu quero lhe trazer o Evangelho de Jesus Cristo, pelo qual Deus perdoa pecadores como você e como eu. Uma porta de contato. Já é um caminho, uma ponte que você constrói com o mundo pagão. Primeiro eu quero me dirigir nessa noite a você que está aqui, e que vem desafiando a Deus, insistindo em viver uma vida no pecado. Você que está aqui nessa noite e que ouviu o que eu estou falando e que Deus falou ao seu coração que isso aqui é sobre você. Você vem insistindo em fazer alguma coisa que você sabe que é errada. Pode ser que você tenha alguns momentos de lucidez em que você diga assim, isso não vai dar certo, isso lá na frente vai acontecer alguma coisa comigo. Eu quero dizer que isso é a voz do Espírito Santo falando na sua consciência. Lá no íntimo você sabe que essa voz está dizendo a verdade, que há uma consequência para o que você está falando. E hoje à noite você está ouvindo isso da palavra de Deus. Que cedo ou tarde o seu pecado vai lhe achar. Por isso, enquanto você tem a oportunidade, busque ao Senhor enquanto você pode achar. Enquanto Ele lhe dá a oportunidade, se converta desse caminho. Se humilhe diante de Deus, peça perdão a Deus, peça graça a Deus, procure ajuda, porque com certeza não imagine que você pode continuar pecando e o resultado vai ser bom. Não vai. Há uma sentença de morte passada pelo Todo-Poderoso, pelo Altíssimo, sobre os que praticam tais coisas, e você não vai fugir dele. Talvez aqui hoje à noite haja também pessoas que têm sentido, têm essa convicção de pecado, a consciência de que está debaixo do juízo de Deus e no fundo do seu coração você gostaria de se reconciliar com Deus. A boa nova do Evangelho é exatamente essa, que Deus está disposto a perdoar pecadores que o desafiaram, que se rebelaram contra Ele, que incentivam outros. E se Deus é tão amoroso e misericordioso e compassível que Ele está pronto a perdoar você e esquecer todas as suas iniquidades e tratar você como se você nunca tivesse cometido essas coisas. E é nesse sentido que Ele mandou Jesus Cristo, seu Filho, morrer na cruz do Calvário. E ali Ele sofreu a penalidade da rebelião, da rejeição, da teimosia. E, portanto, Ele pode perdoar você. Se você, humildemente, chegar diante dEle e dizer, eu não mereço outra coisa, senão a sentença de morte. Sou culpado, mas eu não vim pedir justiça, eu vim pedir misericórdia. Eu não vim pedir justiça a você, Deus, ao Senhor, mas eu vim pedir misericórdia para com esse pecador. E por último, uma palavra aqui para você que está tentando evangelizar os amigos, familiares, colegas de trabalho, outros que estão aqui na frente missionária evangelizando povos. Tenham ânimo, a mensagem de vocês soa verdadeira no ouvido deles, lá no coração que vocês estão dizendo, eles sabem que é certo, eles sufocam, eles não querem admitir, eles lutam, eles vêm com teorias, tentam justificar, mas saiba pela Bíblia que lá no fundo eles conhecem a sentença de Deus. E o que você está dizendo, lá dentro a vozinha
está concordando, ele está dizendo a verdade. Cala a boca. Ele vai dizer isso, né? Vai tentar abafar a consciência, mas ela vai dizer que é verdade. Então, há um ponto de contato, explore isso, fale disso. É daí que começa. Às vezes não adianta argumento muito filosófico, né? Vamos falar sobre ateísmo, vamos falar sobre evolucionismo, apologética, discutir. Às vezes, essa abordagem simples, com esse ponto de contato, talvez ajude você a alcançar o coração do seu vizinho, amigo, colega, enfim, na situação que Deus colocou você. Que nosso Deus tenha compaixão de nós, que Ele nos livre dessa situação de miséria e perdição em que a raça humana se encontra. E que o Evangelho de Cristo, que é o poder de Deus para salvar todo aquele que crê, seja anunciado com convicção por nós.